Antes de começarmos esta história, eu te faço um pedido simples, mas muito importante. Se inscreva no canal, isso ajuda demais a continuar trazendo histórias profundas como essa. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo essa história, cidade ou país. Assim eu consigo saber até onde essa dor e esse amor estão chegando. E por favor, fique até o final, porque essa é uma história de sofrimento, mas também de redenção, cuidado e um amor que nasce onde ninguém mais olhou. O vestido era branco, mas não significava pureza. Era branco como a rendição. Enquanto ajustavam as rendas em seu corpo magro, ela permanecia imóvel, os olhos baixos, as mãos entrelaçadas com força suficiente para ficarem pálidas. Cada toque das costureiras a fazia estremecer, não por nervosismo do casamento, mas por memória de mãos que nunca tocaram com cuidado. Ninguém perguntou se ela estava feliz. Ninguém jamais perguntava. Para a família, aquele casamento era um alívio, um peso a menos, uma boca a menos para alimentar, um problema entregue a outro homem. Ela era a filha difícil, a que não sorria, a que não servia para festas, a que sempre tinha o olhar distante demais para ser bonita, e agora era esposa. O barão viúvo aguardava do outro lado da propriedade, em silêncio, observando o céu cinzento se espalhar sobre os campos. Alto, postura rígida, o rosto marcado por anos de luto e ausência. Não esperava amor, não acreditava mais nele. Casara-se por conveniência, ela também, duas almas quebradas assinando um acordo sem promessas. Quando a cerimônia terminou, os aplausos foram educados, vazios. O beijo inexistente. Apenas um aceno respeitoso. Ela manteve os olhos no chão. Ele, a expressão neutra. Naquela noite, enquanto a casa dormia, ela caminhou pelo corredor longo do casarão como quem caminha para um julgamento. Cada passo era pesado. O coração batia rápido, não de desejo, mas de medo. No quarto nupcial, o barão retirou o casaco e deixou-o sobre a cadeira. "Pode se sentar", disse ele num tom firme, porém distante. Ela obedeceu de imediato. Ele não se aproximou, não tocou, não exigiu nada. "Não espero nada de você esta noite", falou seco. "Nem carinho, nem palavras. Vamos manter respeito." Ela assentiu rapidamente aliviada e ao mesmo tempo confusa. Respeito não era algo comum em sua vida. Quando ele se virou para apagar a lamparina, a luz projetou sombras sobre o corpo dela e por um breve segundo uma manga do vestido escorregou. Ela se enrijeceu. Havia marcas, antigas, profundas, mal escondidas sob rendas e tecido. O barão não disse nada, mas viu. E naquele instante, algo dentro dele, algo que estava morto desde a morte da esposa, começou a despertar. Não era desejo, era indignação. Ela percebeu o olhar. Puxou a manga com pressa, o rosto tomado por vergonha e pavor. "Desculpe", murmurou quase inaudível. Ele não respondeu, mas aquela imagem ficou gravada nele. Naquela noite, o silêncio não foi frio, foi pesado. E carregava uma verdade que ainda não havia sido dita. A madrugada avançava lenta sobre o casarão, mas o sono não vinha para nenhum dos dois. Ela permanecia sentada à beira da cama, as mãos pousadas no colo, o corpo tenso, como se ainda estivesse diante de seus algozes. O vestido de noiva parecia pesado demais agora, como se cada dobra carregasse lembranças que ela tentara esquecer, sem jamais conseguir. O barão viúvo estava próximo à janela, de costas, observando o pátio iluminado pela lua pálida. Não fumava, não bebia, não se movia. Apenas pensava. E pensava nela. Aquela imagem rápida, involuntária, da manga escorregando e revelando marcas antigas, não saía de sua mente. Ele conhecia feridas de trabalho, de guerra, de acidentes. Mas aquelas tinham forma de castigo, de crueldade repetida, de algo que não acontecia uma única vez, e o silêncio dela confirmava tudo. "Pode se deitar",
Disse ele finalmente sem se virar. Não precisa ficar assim. Ela hesitou. Obedecer era um instinto antigo. Questionar, algo que nunca aprendera. Deitou-se devagar, mantendo distância, o corpo virado para a parede, como se quisesse desaparecer nela. O barão apagou a lamparina e deitou-se do outro lado, sem tocá-la. A escuridão não trouxe descanso, apenas memórias. Ela tinha aprendido cedo a não chorar alto. Chorar fazia barulho, barulho incomodava, e quando incomodava, vinha o castigo. Lembrava-se do primeiro tapa como se fosse ontem. Não doeu tanto quanto o olhar que o acompanhou, um olhar que dizia que ela não valia nada, que era um erro, um peso. Cresceu assim, cada erro punido com violência, cada silêncio interpretado como desafio, cada pedido de ajuda ignorado. Quando o pai morreu, a mãe não a defendeu, nunca defendeu. Preferia acreditar que a filha merecia, que era difícil, que provocava, e ela passou a acreditar também. Acreditou que merecia cada marca. Por isso, quando o casamento foi anunciado, não sentiu alegria, sentiu alívio. Talvez, longe dali, a dor fosse diferente, talvez menos frequente. Não imaginava bondade, apenas menos crueldade. Na manhã seguinte, ela acordou antes do sol. O corpo doía, não por causa do casamento, mas por tensão acumulada, por noites mal dormidas durante anos. Vestiu-se em silêncio e saiu do quarto antes que o barão acordasse. Não sabia qual era o seu lugar naquela casa. Então escolheu o único que conhecia, o da utilidade. Foi à cozinha. A cozinheira, uma mulher mais velha, ergueu os olhos surpresa ao vê-la ali tão cedo. A senhora não precisa... Começou, mas ela já prendia o cabelo. Posso ajudar? Disse baixo. Por favor. Havia algo naquele tom que não pedia permissão, pedia abrigo. A cozinheira assentiu. Durante a manhã, ela trabalhou como se sempre tivesse pertencido àquele espaço. Lavou, organizou, limpou. O movimento constante acalmava a mente. Era mais fácil quando o corpo estava ocupado, mas as mangas longas permaneciam, sempre. O barão desceu mais tarde e observou tudo à distância. Não disse nada, apenas viu. Viu como ela se encolhia quando alguém se aproximava rápido demais. Viu como pedia desculpas por coisas que não eram culpa dela. Viu como evitava olhar diretamente nos olhos. Aquilo o incomodava, não por orgulho, por consciência. Naquela noite, enquanto jantavam em silêncio, ele percebeu algo mais. Ela quase não comia. Levava o garfo à boca com cuidado, como se tivesse medo de exagerar, como se fosse castigada por isso. Você não precisa se conter, disse ele, quebrando o silêncio. Ela congelou. Desculpe, murmurou de imediato, abaixando o olhar. Ele fechou os olhos por um segundo. Não se desculpe, falou com firmeza, mas sem dureza. Aqui você não precisa pedir desculpas por existir. Ela não respondeu, mas aquela frase ficou. Os dias seguintes passaram lentos. Ela aprendia a casa. Ele observava, e quanto mais observava, mais entendia que algo muito errado havia sido feito com aquela mulher. Certa tarde, ele a encontrou no jardim, ajoelhada, cuidando das flores com as próprias mãos, mesmo tendo empregados para aquilo. O sol tocava sua pele clara, e o calor a fez arregaçar levemente a manga. As marcas estavam ali, mais visíveis agora, roxos antigos, cicatrizes finas, algumas mais grossas. Não eram recentes, mas não eram poucas. Ela percebeu tarde demais. Puxou a manga com pressa, o rosto empalidecendo. Eu posso explicar, disse apavorada. O barão ergueu a mão pedindo calma. Não precisa, respondeu. Não agora. Mas o olhar dele não era de julgamento. Era de algo que ela não reconhecia havia muito tempo. Cuidado. Naquela noite ele não dormiu. Sentou-se em seu escritório, revivendo memórias próprias. A esposa doente, a casa em silêncio, a solidão. Pensou em como a dor assume formas diferentes, mas sempre deixa marcas.
e decidiu que não seria cúmplice de mais nenhuma. Na manhã seguinte, chamou-a para conversar. Ela entrou no escritório com passos curtos, o coração disparado. Sentou-se apenas quando ele indicou. "Quero que saiba uma coisa", começou ele olhando diretamente para ela. "Ninguém aqui tem o direito de te machucar, nem com palavras, nem com gestos." Ela engoliu em seco. "Se alguém já fez isso", ele continuou, "não fará mais, enquanto estiver sob este teto." Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela não chorou, ainda. "Eu não fiz nada para merecer isso", completou ele com voz firme. "Nada." Foi ali que algo dentro dela começou a rachar. Porque pela primeira vez alguém dizia aquilo com convicção, não como consolo, como verdade. Ela saiu do escritório tremendo e naquela noite, sozinha no quarto, finalmente chorou. Chorou baixo, chorou contido, mas chorou. Porque talvez, apenas talvez, aquela casa pudesse ser diferente. Ela demorou a perceber que o silêncio daquela casa era diferente. Não era o silêncio pesado da vigilância, nem o silêncio que antecedia a violência. Era um silêncio que não ameaçava. Um silêncio que permitia respirar. Mesmo assim, seu corpo ainda não sabia relaxar. Os ombros permaneciam tensos, o sono leve, os sentidos sempre em alerta. Anos vivendo com medo não se desfazem em poucos dias. Naquela manhã, ela acordou com o coração acelerado sem saber por quê. Vestiu-se devagar, como sempre, cobrindo cada centímetro do corpo, as mangas longas, o tecido fechado até o pescoço. Não por imposição, por hábito. Desceu para ajudar na casa, mas algo a incomodava. Um pressentimento antigo, conhecido, a sensação de que algo ruim estava próximo. E estava. O coche chegou pouco antes do meio-dia. Ela o viu pela janela da cozinha e o sangue lhe fugiu do rosto. O mundo pareceu girar. As mãos começaram a tremer de tal forma que a xícara caiu e se espatifou no chão. A cozinheira correu até ela. "Minha filha, o que houve?" Ela não conseguiu responder. Porque reconhecera o homem que descia do coche. Reconhecera o passado. Ele estava mais velho, mais pesado, mas o olhar era o mesmo, frio, avaliador, um olhar que nunca via pessoas, apenas posse. O tio, o homem que depois da morte do pai, assumira a responsabilidade por ela, a responsabilidade que virou controle, o controle que virou violência, o homem que dizia que estava educando, corrigindo, preparando para a vida. Cada marca em seu corpo tinha uma história ligada a ele. Ela recuou, o corpo reagindo antes da mente. Tentou se esconder, mas era tarde demais. Ele a viu. O sorriso que surgiu em seus lábios fez seu estômago se revirar. "Ora, ora", disse ele alto, ao ser anunciado no salão. "Então é aqui que você se escondeu." O barão viúvo estava presente. Observava em silêncio. "Vim ver minha sobrinha", continuou o homem com falsa cordialidade. "Afinal, sou família." Ela entrou no salão com passos hesitantes, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Parou a alguns metros de distância, os olhos baixos. "Olhe para mim quando falo com você", ordenou o tio, num tom que ela conhecia bem. O corpo dela reagiu imediatamente. Os ombros se encolheram, a respiração ficou curta. Levantou o olhar por reflexo, não por vontade. O barão percebeu tudo, cada gesto, cada reação automática, cada sinal de alguém que viveu sob domínio e medo. "Aqui, ela não recebe ordens", disse ele pela primeira vez com voz firme. O tio se virou, surpreso. "Peço desculpas, barão, mas estou apenas falando com minha sobrinha. Sempre foi assim entre nós." "Não é mais", respondeu o barão, sem elevar a voz. "O que foi sempre não se aplica nesta casa." O ar ficou pesado. Ela sentiu algo novo se formar dentro de si. Não era coragem ainda, era apoio. O tio sorriu, mas havia irritação por trás. "Vejo que a influência do casamento foi rápida", disse ele.
mas vim tratar de assuntos pendentes. Assuntos que não existem, respondeu o barão. Ela não deve nada a você. O homem deu um passo à frente. Isso não é verdade. Ela fechou os olhos por um instante. As memórias voltaram com força. As noites trancada no quarto, as refeições negadas, os castigos por olhar errado, as palavras que a diminuíam mais do que os golpes. Sem perceber, levou a mão ao braço, apertando o tecido sobre as marcas invisíveis. O barão viu. Diga-me, falou ele, olhando diretamente para o tio. O que exatamente você acha que ela lhe deve? Houve um silêncio desconfortável. Educação, respondeu o homem por fim. Gratidão. Tudo o que ela é, deve a mim. Foi então que algo se rompeu. Ela respirou fundo. O coração batia descompassado. As pernas tremiam, mas havia algo diferente naquela casa. Algo que lhe dava, pela primeira vez, escolha. Não, disse ela com a voz fraca, mas audível. Os dois homens se voltaram para ela. Eu não devo nada, continuou, sentindo as palavras queimarem na garganta. Tudo o que recebi foi dor. O tio riu, incrédulo. Veja só, disse ele. Agora inventa histórias. O barão não riu. Levantou-se lentamente e caminhou até ficar ao lado dela. Não a tocou, apenas esteve ali. Você vai sair desta casa, disse ele ao tio. Agora. Não pode me expulsar assim. Posso, respondeu o barão frio. E estou fazendo. O homem tentou argumentar, mas o olhar do barão não deixava espaço para negociação. Se voltar, completou, não será recebido da mesma forma. O tio se retirou, furioso, lançando um último olhar de ameaça para ela. Quando a porta se fechou, o silêncio tomou conta do salão. Ela desabou, as pernas cederam e, se não fosse o barão, teria caído no chão. Ele a segurou com cuidado, como se fosse algo frágil demais para suportar mais um impacto. Ela chorou. Chorou como nunca antes. Não tentou esconder, não pediu desculpas, apenas chorou. Ele a conduziu até uma cadeira e permaneceu ali, em silêncio, respeitando o tempo dela. Começou ela, com a voz quebrada. Ele sempre disse que ninguém acreditaria em mim. O barão se ajoelhou à sua frente, ficando na altura de seus olhos. Eu acredito, disse simplesmente. E aquelas duas palavras fizeram mais do que anos de sobrevivência jamais haviam feito. Ela contou tudo, não de uma vez, aos poucos. Entre pausas, lágrimas e silêncios. Contou sobre os castigos, as humilhações, as marcas escondidas, o medo constante. Contou como aprendera a desaparecer para não provocar raiva. Ele ouviu, não interrompeu, não questionou, não minimizou. Quando terminou, ela parecia exausta, vazia. Isso acabou, disse ele com firmeza. Eu prometo. Naquela noite, o barão não voltou ao quarto dele. Dormiu em uma poltrona próxima ao dela, como um guardião silencioso. E pela primeira vez em muitos anos, ela dormiu sem medo. Ela acordou assustada, o corpo coberto de suor frio. Por um instante não soube onde estava. O quarto parecia estranho demais, grande demais, silencioso demais. O coração batia descompassado e a respiração vinha curta, como se ainda estivesse presa a um passado que insistia em puxá-la de volta. Só quando ouviu o som da madeira estalando perto da lareira é que percebeu. Ele estava ali. O barão viúvo dormia sentado em uma poltrona próxima à cama, o corpo ligeiramente inclinado, o rosto cansado. Não havia armas, nem ordens, nem ameaças, apenas presença. Aquilo a desarmou mais do que qualquer violência jamais havia feito. Ela se sentou devagar, tentando não fazer barulho, mas o movimento foi suficiente para que ele acordasse. Os olhos dele se abriram de imediato, atentos, não agressivos, mas vigilantes. Está tudo bem? Perguntou, a voz rouca pelo sono interrompido, sem conseguir falar.
Ele se levantou lentamente, como se não quisesse assustá-la. Manteve distância, respeitando um limite invisível que ela ainda não conseguia explicar. Tive um pesadelo, murmurou ela, depois de alguns segundos. Imagino, respondeu ele. Se quiser, posso mandar preparar um chá. Ela hesitou. Aceitar cuidado era mais difícil do que suportar dor. Sim, respondeu por fim, quase num sussurro. Enquanto ele saía, ela se abraçou, tentando entender o que sentia. Havia alívio, mas também medo, porque todo gesto gentil em sua vida sempre vinha seguido de cobrança, de exigência, de algo em troca. Quando ele voltou, trouxe a xícara com cuidado, colocando-a sobre a mesa próxima à cama. Está quente, avisou. Ela segurou a xícara com as duas mãos, como se fosse algo precioso demais para cair. O vapor subia lentamente, aquecendo-lhe o rosto. Obrigada, disse automaticamente. Ele a observou por um instante. Não precisa agradecer por isso, respondeu. Cuidar não é favor. As palavras ecoaram nela. Durante o dia, ele fez algo inesperado. Mandou suspender todas as atividades da casa que envolvessem esforço para ela. Pediu que descansasse, que ficasse no jardim, que não fizesse nada se assim desejasse. Ela não soube o que fazer com isso. Sentia-se inútil sentada, observando o sol tocar as flores. O corpo pedia movimento, como se a quietude fosse perigosa. Como se a qualquer momento alguém fosse gritar com ela por não estar fazendo o suficiente. A senhora pode descansar, disse uma das empregadas gentilmente. É ordem do barão. Ordem. A palavra a fez estremecer. Mas pela primeira vez, a ordem não doía. Mesmo assim, ela se levantou e foi para o jardim. Lá, ajoelhou-se para tocar a terra, sentindo a textura entre os dedos. Era uma forma de se ancorar no presente, de lembrar que estava ali, que estava viva. O barão a observava de longe. Percebia como ela se assustava com sons altos, como se encolhia quando alguém passava rápido demais, como pedia permissão para tudo. Aquilo o consumia por dentro. Naquela tarde, chamou o médico da família, um homem discreto, experiente, que sabia ouvir mais do que falar. Quero que examine minha esposa, disse o barão sério, com cuidado e respeito. Ela entrou no consultório improvisado com o corpo rígido, as mãos suadas. Ninguém vai tocá-la sem seu consentimento, disse o médico antes de qualquer coisa. Ela piscou, confusa. Se não quiser, paramos, completou ele. Foi difícil. Mostrar as marcas era como se despir da própria alma. Cada cicatriz tinha uma história. Cada roxo antigo, uma lembrança. Ela chorou em silêncio, enquanto o médico examinava com delicadeza, explicando cada gesto, avisando antes de tocar. O barão permaneceu do lado de fora. Mas cada minuto parecia uma eternidade. Quando o médico saiu, o rosto estava sério. Ela sofreu abusos prolongados, disse, sem rodeios, físicos e emocionais. O barão fechou os olhos. As feridas do corpo cicatrizaram, continuou o médico. As da alma vão levar tempo, mas com segurança, paciência e afeto é possível. Ela terá tudo isso, respondeu o barão com firmeza. Naquela noite, ela estava estranhamente quieta. Sentou-se à mesa, mexendo na comida sem comer. Os pensamentos giravam sem parar. Está com dor? Perguntou ele. Não, respondeu. Só estou confusa. Sobre o quê? Ela respirou fundo. Por que o senhor faz isso? Perguntou finalmente. Por que cuida de mim? Ele não respondeu de imediato. Porque ninguém cuidou quando deveria, disse por fim. E porque você não merecia nada do que viveu. Ela sentiu as lágrimas se acumularem. E se... Começou hesitante. E se um dia eu decepcionar o senhor? Ele a encarou com seriedade. Você não precisa ser perfeita para ser respeitada, respondeu. Só precisa ser você. Naquela noite, algo mudou entre eles.
Ainda não era amor, mas era o começo de algo que nunca havia existido na vida dela: segurança. E isso, por si só, já era revolucionário. Ela não percebeu de imediato, mas algo dentro dela havia começado a mudar. Não foi repentino, não foi como um milagre. Foi lento, quase imperceptível, como o nascer do dia depois de uma longa noite. Pequenos detalhes, pequenos gestos, pequenas escolhas. Naquela manhã, por exemplo, ela demorou menos tempo para se levantar da cama. O corpo ainda estava cansado, a mente ainda cheia de receios, mas havia algo novo. Não sentia medo do dia que começava. Vestiu-se com calma. Pela primeira vez, escolheu um vestido de mangas menos longas. Ainda cobriam as marcas, mas não com o mesmo desespero. Não por vergonha, por escolha. Quando desceu para o café, o barão já estava à mesa. Ele ergueu o olhar e percebeu a mudança. Não comentou, apenas sorriu de leve, como quem respeita um passo importante sem pressionar. "Dormiu melhor?" perguntou. "Um pouco", respondeu ela. "Obrigada por ontem." Ele assentiu. "Sempre que precisar." A palavra sempre ficou ecoando nela. Nos dias seguintes, ela passou a caminhar mais pela propriedade. O jardim deixou de ser apenas um refúgio e se tornou um lugar de contemplação. Às vezes, o barão caminhava com ela. Outras vezes, apenas a observava de longe, respeitando seu espaço. Eles conversavam mais, sobre coisas simples, o clima, os livros da biblioteca, as flores que resistiam ao inverno. Ele falava pouco do passado, ela menos ainda. Mas havia conforto no silêncio compartilhado, até que o mundo lá fora começou a reagir. As visitas não demoraram. Algumas senhoras da sociedade vieram dar as boas-vindas, olhares curiosos, sorrisos medidos, comentários disfarçados. "Ela é discreta", disse uma delas, observando-a de cima a baixo. "Diferente do que esperávamos", comentou outra, sem esconder o tom. Ela sentiu o velho impulso de desaparecer, mas o barão se adiantou. "Minha esposa não precisa atender expectativas alheias", disse com tranquilidade, porém firmeza. "Ela é exatamente como deve ser." O silêncio foi imediato. Mais tarde, quando ficaram a sós, ela falou. "Eu causei constrangimento?" Ele a encarou, sério. "Não", respondeu. "Eles causaram, e aprenderão a não repetir." Ela não sabia como reagir àquilo. Parte dela queria chorar. Outra parte queria acreditar. Na semana seguinte, os comentários se intensificaram. Diziam que o barão estava cego, que havia se casado com alguém quebrada, que aquela mulher não estava à altura do nome que agora carregava. Ele ouviu tudo e não se calou. "Quem não respeita minha esposa não é bem-vindo nesta casa", declarou a um conhecido sem rodeios. A notícia correu rápido. Ela soube pelos empregados. Sentiu o estômago se revirar. "O senhor não precisava", disse aflita. "Eles vão falar ainda mais." "Que falem", respondeu ele. "O silêncio diante da injustiça é cumplicidade." Ela ficou olhando para ele por longos segundos. "Ninguém nunca fez isso por mim", confessou. "Alguém deveria ter feito", respondeu. Foi naquela noite que ela se permitiu algo novo. Sentou-se diante do espelho e, pela primeira vez em muitos anos, olhou para si com atenção, não procurando defeitos, não antecipando críticas. Viu as marcas, sim, mas também viu força, sobrevivência, resistência, e viu algo que nunca lhe disseram: valor. As lágrimas vieram, mas não eram apenas de dor. No jantar, ela comeu mais. Riu baixo de um comentário simples. Seus olhos encontraram os dele por mais tempo do que o habitual. E ele percebeu, algo estava mudando. Não era apenas gratidão, não era apenas cuidado. Era algo mais profundo, mais perigoso, mais bonito. Naquela noite, quando se despediram no quarto, ela falou antes de se virar para dormir. "Barão." "Sim?" Ela hesitou, o coração acelerado. "Obrigada por me ver." Ele não respondeu de imediato. "Eu sempre vi", disse por fim.
Só precisava que você começasse a se ver também. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. E pela primeira vez desde que se lembrava, adormeceu sentindo algo que nunca conhecera antes. Esperança. Ela demorou a perceber que estava se sentindo feliz. Não era aquela felicidade explosiva, ruidosa, que vira em outras pessoas. Era algo mais contido, quase tímido. Um calor leve no peito ao acordar. Uma sensação estranha de tranquilidade ao caminhar pela casa. Um sorriso involuntário ao ouvir os passos dele pelo corredor. E isso a assustava, porque tudo o que vinha antes da felicidade em sua vida sempre acabava em dor. Naquela manhã, ela acordou cedo e foi até o jardim. O orvalho ainda cobria as folhas e o ar estava fresco. Sentou-se no banco de madeira e fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Pensou nele. Pensar nele já não era apenas gratidão, era expectativa, era conforto, era vontade de estar perto. E isso era perigoso. Fugindo de mim? A voz veio suave, atrás dela. Ela abriu os olhos rapidamente, o coração acelerando. Não, respondeu sem convicção. Ele sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. O silêncio entre eles não era constrangedor, era cheio de coisas não ditas. Você anda diferente, disse ele com cuidado. Mais distante. Ela apertou as mãos no colo. Tenho medo, confessou. Ele virou o rosto para ela. De quê? Ela demorou a responder. De me acostumar com isso, disse por fim. Com a paz, com o cuidado, com o Senhor. A palavra ficou no ar. Ele respirou fundo. Eu também tenho medo, admitiu. Ela o encarou surpresa. O Senhor? Ele assentiu. Perdi minha esposa de forma lenta, contou. Vi alguém que eu amava desaparecer aos poucos. Desde então, prometi a mim mesmo que nunca mais permitiria que alguém entrasse tão fundo. Ela sentiu algo apertar em seu peito. E agora? Agora, ele hesitou. Percebo que essa promessa está se desfazendo. Ela engoliu em seco. Eu não sei amar, disse ela quase em pânico. Tudo o que aprendi foi sobreviver. Ele a olhou com ternura. Amar não é algo que se aprende como uma obrigação, respondeu. É algo que se constrói, aos poucos, no ritmo do mais ferido. As palavras tocaram algo profundo nela. Nos dias seguintes, a tensão silenciosa entre eles cresceu. Pequenos gestos ganhavam peso. Um olhar mais demorado. Uma mão que quase se tocava. Um cuidado que já não era apenas proteção. Era desejo contido. Mas ela recuou. Sempre que sentia o coração acelerar, afastava-se. Sempre que se percebia sorrindo demais, fechava-se. O medo falava mais alto, até que uma noite teve outro pesadelo. Acordou ofegante, o corpo tremendo. Desta vez, não tentou controlar. Chamou por ele. Ele apareceu de imediato, o rosto preocupado. Está tudo bem, disse, sentando-se na beira da cama, sem tocá-la. Eu achei que estava pronta, murmurou ela chorando. Mas ainda dói. Ele a observou por um instante e depois falou. Posso segurar sua mão? Ela hesitou e assentiu. O toque foi leve, respeitoso, mas foi o suficiente para que algo dentro dela cedesse. As lágrimas vieram com força e ela se permitiu apoiar a testa no braço dele. Ele não a puxou, não a apertou, apenas esteve ali. Não precisa ser forte o tempo todo, disse ele baixo. Aqui você pode descansar. Aquela frase atravessou todas as defesas que ainda restavam. Quando o choro cessou, ela ergueu o rosto. Os olhos vermelhos encontraram os dele. Havia algo novo ali, algo inevitável. Ela se aproximou, lentamente, como quem pede permissão sem palavras. Ele não recuou. Os lábios se tocaram de forma breve, quase insegura. Um beijo que não exigia nada, que não tomava, que apenas oferecia. Ela se afastou primeiro, assustada. Desculpe, começou. Não, interrompeu ele. Não se desculpe. Eles ficaram em silêncio, mas naquela noite algo foi selado entre eles.
Não era paixão avassaladora, era promessa. A promessa de que o amor, mesmo com medo, podia ser gentil. O passado nunca avisa quando volta. Ele não bate a porta com educação, nem pede permissão para entrar. Apenas aparece, trazendo consigo o mesmo cheiro de medo, as mesmas lembranças sufocantes, tentando convencer a vítima de que nada mudou. Ela sentiu isso antes mesmo de saber. O aperto no peito surgiu ainda pela manhã, um incômodo difícil de explicar. O corpo reagindo a algo que a mente ainda não identificara. Durante o café, mal tocou na comida. O barão percebeu. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou. Ela balançou a cabeça. "Não sei", respondeu. "Só sinto como se algo ruim estivesse perto." Ele franziu o senho, atento. "Se algo acontecer, você me diz", falou com firmeza. "Não enfrente nada sozinha." Ela assentiu, mas o medo antigo sussurrava que ela não deveria incomodar, que deveria aguentar, que ninguém queria ouvir de novo. Naquela tarde, a visita chegou. O tio não veio sozinho. Trouxe consigo documentos, palavras bem ensaiadas e a velha postura de quem acredita que sempre terá controle. Alegava direitos, alegava autoridade, alegava que ela estava sendo manipulada, que o barão não conhecia a verdade. Ela ouviu tudo do alto da escada, o corpo gelado. As mãos começaram a tremer. O barão permaneceu calmo. "Não há nada para discutir", disse. "Minha esposa é livre e está protegida." O homem riu. "Livre?" zombou. "Ela não sabe nem pensar por conta própria. Sempre foi fraca. Antes, aquelas palavras a destruiriam, mas algo havia mudado." Ela desceu a escada. Cada degrau era um desafio. Cada passo, uma batalha interna. O coração parecia querer escapar do peito, mas ela continuou. "Pare", disse com a voz trêmula, porém clara. Os dois homens se voltaram para ela. "O senhor não tem mais poder sobre mim", continuou. "Nunca teve. Só medo." O tio se aproximou um passo. "Você não passa de uma ingrata." O barão avançou imediatamente. "Não dê mais um passo", advertiu. Ela respirou fundo. "Eu vivi anos acreditando que merecia a dor", disse ela. "Que era fraca, que era nada. Mas isso não é verdade." A voz falhou por um instante e voltou mais forte. "O que o senhor fez foi abuso, foi crueldade, e eu não vou mais me calar." O rosto do tio mudou. A segurança deu lugar à irritação. "Você acha que alguém vai acreditar?" Ela olhou para o barão. Ele estava ao seu lado. "Eu acredito", disse ele, e não estava sozinho. Os empregados, o advogado do barão, o médico, todos haviam ouvido histórias, todos viam as marcas, todos sabiam. "Se insistir", completou o barão, "responderá diante da lei." O homem percebeu que havia perdido. Saiu daquela casa menor do que entrou, sem controle, sem voz. Quando a porta se fechou, ela sentiu as pernas falharem. O peso do confronto veio com tudo. O barão a segurou, firme, impedindo que caísse. Ela chorou, mas não de medo, de libertação. "Eu falei", murmurou. "Eu consegui falar." Ele a envolveu num abraço cuidadoso, respeitando cada limite. "Eu tenho orgulho de você", disse. Ela ergueu o rosto, os olhos marejados. "Eu não teria conseguido sem o senhor." "Você conseguiu porque é forte", respondeu. "Eu só fiquei ao seu lado." Naquela noite, sentaram-se juntos diante da lareira. O silêncio era diferente, leve, curativo. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, pela primeira vez, sem medo. "O passado não manda mais em mim", disse. "Não", respondeu ele. "Agora, quem manda é o amor que você escolhe." Ela sorriu. E naquele sorriso havia algo definitivo. Liberdade. A casa parecia diferente naquela manhã. Não havia mudado de lugar, nem de forma, nem de tamanho. Mas algo nela respirava alívio, como se, depois de anos guardando ecos de silêncio e sofrimento, finalmente tivesse aprendido a acolher. Ela acordou com a luz suave entrando pela janela e por alguns segundos ficou ali,
deitada, apenas sentindo. O corpo não estava em alerta, o coração não batia acelerado. Não havia medo imediato esperando por ela. Havia paz. Levantou-se devagar e caminhou até o espelho. Observou o próprio reflexo com calma, sem pressa para se esconder. As marcas ainda estavam ali, algumas visíveis, outras apenas lembranças, mas já não gritavam. Agora contavam uma história de sobrevivência. Vestiu-se com cuidado, escolhendo um vestido claro, simples, que deixava os braços parcialmente à mostra, não por desafio, por liberdade. Quando desceu, encontrou o barão no jardim. Ele a observava se aproximar, como quem contempla algo precioso sem querer tocar para não quebrar o encanto. Havia passado a noite em claro, pensando nela, pensando em tudo o que haviam atravessado, pensando no medo que ainda carregava e no amor que já não conseguia negar. "Bom dia", disse ela com um sorriso tranquilo. "Bom dia", respondeu ele. Houve um silêncio entre eles, não o silêncio tenso de antes, mas aquele que antecede decisões importantes. "Eu pensei muito", começou ela, sentando-se no banco ao lado dele. "Sobre tudo o que vivi, sobre quem eu fui obrigada a ser e sobre quem estou me tornando." Ele a ouviu, atento. "Passei a vida acreditando que amor era dor", continuou, "que cuidado vinha com cobrança, que afeto sempre exigia algo em troca." Ela respirou fundo. "Mas aqui, com o Senhor, aprendi que o amor pode ser gentil." Ele sentiu o peito apertar. "Eu não quero mais viver apenas sobrevivendo", disse ela finalmente. "Quero viver de verdade." Ele se virou para ela. "E eu..." começou com a voz carregada de emoção. "Passei anos achando que amar de novo seria uma traição ao passado, que não tinha o direito de ser feliz depois de tanta perda." Ele segurou a mão dela com cuidado. "Mas você me ensinou que amar não apaga o que foi", disse. "Apenas dá sentido ao que ainda pode ser." Ela chorou. Ele também. Ali, no jardim, sem testemunhas, sem promessas grandiosas, eles se escolheram. O beijo que trocaram não foi urgente, não foi arrebatador, foi inteiro, carregado de tudo o que haviam sido e de tudo o que ainda poderiam ser. O tempo seguiu seu curso. Ela passou a ocupar espaços que antes não ousava, caminhava pela propriedade de cabeça erguida, ria com as empregadas, escolhia livros, dava opiniões, existia. O barão a observava com orgulho silencioso, não porque ela havia se tornado outra pessoa, mas porque finalmente se tornara ela mesma. O passado tentou sussurrar algumas vezes, em sonhos distantes, em lembranças inesperadas. Mas agora ela sabia que não estava sozinha, sabia que não precisava se calar, sabia que merecia amor. Meses depois, numa tarde tranquila, ele a convidou para caminhar até o mesmo jardim onde tudo começara a mudar. O sol estava baixo, dourando o céu. "Eu nunca pedi nada a você", disse ele, parando diante dela. "Nunca exigi. Nunca pressionei." Ela assentiu. "E não vou começar agora", continuou. "Mas quero que saiba que escolho você todos os dias, se quiser caminhar ao meu lado. Se quiser construir comigo." Ela sorriu entre lágrimas. "Eu escolho ficar", respondeu. "Não por precisar, mas por querer." Ele a abraçou. E naquele abraço não havia medo, nem passado, nem dor. Havia futuro. Naquela noite, ao se deitarem juntos, não houve pressa, não houve cobrança. Apenas carinho, respeito e entrega. Um amor que esperou o tempo certo para florescer. Ela adormeceu nos braços dele. E ele, antes de fechar os olhos, pensou em como a vida podia ser cruel e, ainda assim, oferecer segundas chances àqueles que sobreviveram. Se você chegou até aqui, eu te agradeço de coração. Se inscreva no canal. Isso ajuda essa história e tantas outras a continuarem existindo. Comente de onde você está ouvindo essa história para sabermos até onde essa jornada de dor e amor chegou. E diga nos comentários: você acredita que o amor pode curar? Porque às vezes